Tá tentando entender o Simples Nacional? Está perdido? Mas calma que eu estou aqui para te ajudar. Bora lá? Roda a vinheta! Fala pessoal, meu nome é Dai Castro, eu sou professora da Contimact Academy, também sou especialista em departamento fiscal. Inclusive neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do Simples Nacional, que é um regime tributário que muitas empresas estão enquadradas, então não tem como fugir. Vamos entender um pouquinho como que ele funciona. Inclusive, temos um curso também sobre os cálculos do Simples Nacional na plataforma do Contimact Academy e também já temos diversos cursos disponíveis, inclusive de forma gratuita, para que você consiga aprender cada vez mais. Também não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal da Contimact, para que assim cada vez mais pessoas possam ser alcançadas com os nossos conteúdos. E agora, vamos falar sobre o Simples Nacional? Agora você pode estar se perguntando, o que é o Simples Nacional, que eu sempre escuto comentarem, mas eu não entendo muito bem. Se você ainda não entende, não se preocupa. O Simples Nacional é um regime tributário muito adotado aqui no Brasil, justamente porque ele traz muitos benefícios e o principal dele é o menor custo tributário em relação aos demais regimes. Por isso que a maioria das empresas, elas são do Simples Nacional. E, além disso, também é um regime que no momento da sua apuração, ele se torna mais simplificado. E por que disso? Nós temos o recolhimento de uma única guia, que é a guia DAS, sobre o faturamento dessa empresa. Então, temos federal, municipal, estadual, então temos essas esferas dentro de uma única guia, facilitando também o trabalho do dia a dia. Afinal de contas, quem pode ser optante pelo Simples Nacional? Infelizmente, nós precisamos observar alguns critérios. Afinal de contas, nem todo mundo pode ser do Simples Nacional. O primeiro critério é em relação ao faturamento anual dessas empresas, que não podem ser superior a 4,8 milhões durante todo o ano. Ultrapassou esse limite, já está fora do Simples Nacional. Outro ponto é em relação à atividade da empresa. Algumas empresas, como venda de atacado de cigarro, não pode ser do Simples Nacional. As empresas que fazem fretes de pessoas, de passageiros, seja intermunicipal, interestadual, também não podem, cessão de mão de obra. Então, algumas atividades a gente precisa observar porque elas não podem ser do Simples Nacional. Temos mais? Temos. Então, sociedades também a gente precisa tomar cuidado, porque de repente um sócio ele tem uma, duas, três empresas, então a partir do momento que ele já tem outras empresas, a gente precisa observar o faturamento dessas empresas para acabar não desenquadrando também. Então veja só que precisa a gente sempre ficar atento a todos esses requisitos, porque inclusive pode perder a condição de Simples Nacional. Quais as vantagens do Simples Nacional? A vantagem que aqui nós vemos muito é em relação ao benefício de ter uma redução no seu custo tributário, que é o que todo mundo quer, não é mesmo? Então, o empresário se preocupa muito com os custos tributários e não é para menos. Mas com o Simples Nacional, a gente consegue ter essa diminuição e é exatamente por isso que a maioria das empresas abertas no nosso país são optantes pelo Simples Nacional. E além dessa redução de custos tributários, nós também temos, operacionalmente falando, uma facilidade, uma simplificação no momento de apurar esses tributos, já que é uma única guia que a gente consegue já fazer essa apuração e facilita tanto para os escritórios contábeis, também como a vida do empresário. Quais são as categorias de enquadramento no Simples Nacional? São os chamados anexos. Na hora de calcular o Simples Nacional, nós precisamos identificar qual que é o anexo correto dessas empresas. Atualmente, nós temos 5 anexos, sendo um para comércio, um para indústria e 3 para as prestadoras de serviço. Em relação às prestadoras de serviço,
Como que a gente consegue identificar? Precisamos ir lá na legislação do Simples Nacional, na Lei 123. Através dela, nós conseguimos identificar a atividade de acordo com o anexo de cada uma, que é para não ter erro. Então, de acordo com a atividade, nós temos o anexo correto para calcular o DAS. E como que a gente faz o cálculo do Simples Nacional? É fácil? É difícil? Vamos ver agora e já tirar suas dúvidas? Bom, para calcular o Simples Nacional, você precisa ter a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Lembrando que não podemos contar com o próprio mês de apuração, é sempre do mês anterior para trás. E é claro, não posso deixar aqui também de fazer um convite para você, que é para assistir o nosso curso de cálculo do Simples Nacional. Lá eu consigo trazer para você de uma forma mais específica, mais clara, como que funciona este cálculo. Mas, dando continuidade aqui ao nosso cálculo, como que funciona? Você tendo esse valor dos últimos 12 meses, ele vai servir para aplicar numa fórmula para calcular o Simples Nacional. Por quê? Através dessa fórmula é onde a gente vai encontrar a alíquota efetiva que essa empresa vai precisar para aí sim calcular o seu DAS. Pois é, quem disse que simples é simples? É só no nome, não é? Então, de acordo com o anexo que essa empresa está enquadrada, você vai lá no anexo dessa empresa, procura em qual daquelas faixas que a sua receita bruta está enquadrada, identificou. Lá em cada anexo nós temos a chamada alíquota nominal. Aplicando esses valores, então receita bruta acumulada vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir e divide pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Essa é a fórmula que você vai utilizar para finalmente encontrar a alíquota. Encontrou a alíquota? Agora sim é hora de aplicar sobre o seu faturamento e ter o valor do DAS. Quais são as obrigações acessórias do Simples Nacional? Pois é, também precisamos nos preocupar com as obrigações acessórias e não somente com o cálculo. Vamos ver? Uma delas é em relação à DEFIS, que é uma obrigação anual das empresas do Simples Nacional que deve ser entregue até o dia 31 de março, sempre referente ao ano anterior. E também as empresas que estão sem movimento, as empresas inativas, também precisam fazer essa entrega. Em relação ao PGDAS, o PGDAS é uma obrigação mensal que é através dela que a gente consegue fazer a geração da guia do DAS. Mas mesmo as empresas sem movimento também precisam ficar atentos e enviar essas declarações mensais. Se não faz o envio, quando chega o momento de entregar a DEFIS, sabe o que acontece? Vai ter que fazer tudo de forma retroativa, ficar enviando as obrigações mensais para conseguir entregar a DEFIS. E cuidado também em referente à multa, porque a falta de entrega do PGDAS pode gerar uma multa também para a sua empresa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal da Contimact. E aproveitando, vou aqui refazer o convite, não deixe de entrar na plataforma, temos diversos cursos com professores excelentes e conteúdos de qualidade para aperfeiçoar a sua carreira profissional.